Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a mais uma aula. Hoje eu trouxe para vocês, ó, esse cropped aqui. Fiz aqui com duas variações de pontos, né, ó. Então, ficou um ponto bem bonito, um ponto bem versátil aí também, que vocês podem utilizar em vários trabalhos. Eu utilizei também aqui o ponto meio segredo na barrinha. E o ponto sexto aqui na parte de cima, que ficou bem bacana, ficou bem bonito. Então, se você é muito iniciante aí no crochê, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de fazer essa peça. Mas se você já faz crochê aí sempre, você vai fazer essa peça com facilidade, tá bom? Então, essa peça aqui é um tamanho M. O fio que a gente vai utilizar hoje é o fio Amigurumi Soft. Ele foi desenvolvido para fazer amigurumi, né? Mas a gente pode utilizar ele também para fazer outros tipos de trabalho. E ele é um fio bem gostoso, fica bem bacana para vestuário também. Então, ele é 55% acrílico, 45% de algodão e tem um tex de 434 e vem com 65 gramas. Essa cor que eu utilizei é a cor 6614. E para fazer a peça no tamanho que eu fiz a minha, eu utilizei 2 novelos e meio aproximadamente, que deu um total de 155 gramas aproximadamente, tá bom? Aí vai depender muito do tamanho da peça que você vai fazer, né, a quantidade de material. E a agulha que eu vou utilizar, a agulha de número 4. E a gente vai precisar também daí de uma tesoura, uma fita métrica, né, que vocês vão precisar tirar a medida aí na altura do busto, tá bom? Pra fazer essa peça. E alguns marcadores de pontos também. Então, eu vou estar fazendo aqui pra vocês uma amostra da peça, né? Mas tudo que eu fizer na minha peça, na minha amostra, vocês vão fazer aí também na peça de vocês. Vou passar a medida aqui pra vocês. Então, ó, ela ficou aqui sem esticar, com aproximadamente 38 centímetros de largura, por 22, deixa eu arrumar aqui, 21 centímetros aproximadamente aqui de altura, tá bom? Aí, o comprimento da peça também, vocês podem fazer aí até o tamanho desejado, tá? Aqui eu fiz mais curtinho, mas pra quem gosta aí de uma peça mais compridinha, né, quer fazer uma regatinha também, é só trabalhar mais carreiras e depois trabalhar aqui o vazadinho na parte de baixo, tá ok? Então, gente, pra fazer a nossa peça aqui, a gente vai começar por aqui, ó. Tá? Eu comecei por aqui, né, pela parte de cima, onde fiz a alça, e parei aqui embaixo e trabalhei aqui esse barradinho, e depois vim e trabalhei as alcinhas, ok? Aqui as alças também, quem quiser pode trabalhar uma alça mais larga, pode fazer sem amarrar, né? Pode trabalhar a alça e costurar lá atrás, normalmente, tá bom? Aí fica bem a gosto de vocês, tá? Independente do fio que você vai utilizar, você vai tirar a medida lá, né? Na altura do busto e vai trabalhar em correntinhas essa medida, desde que seja múltiplo de 4, ok? Para todos os tamanhos é a mesma coisa. Então, você pode trabalhar aí com o fio da sua preferência e no tamanho também que você desejar. Então, para fazer a peça no tamanho da minha, que é um tamanho M, para um busto aí de medida de circunferência de 86 centímetros, eu trabalhei apenas 83 centímetros, né? Por quê? Porque eu quis a peça ajustada ao corpo, né? Aqui ela tá um pouco pequena, mas quando você veste, ela, né, cede um pouco, ela chega no tamanho que eu preciso. Então, de 86 centímetros que eu tenho de busto, na altura do busto, a medida, eu trabalhei apenas 83 centímetros de correntinha, ok? Então, se você quiser que a peça fique mais ajustada, também diminui aí de 3 a 5 centímetros as suas correntinhas também. Então, pra ficar do tamanho da minha aí aproximadamente, vocês vão iniciar com 120 correntes, tá? Que vai dar aproximadamente 83 centímetros. Eu vou estar iniciando aqui com menos. Eu vou iniciar aqui apenas com 36 correntes para um múltiplo de 4, vocês iniciam aí, então, no tamanho que vocês precisam, correntinhas múltiplos de 4. Então, a gente vai trabalhar a nossa peça circular. Então, você vai ajeitar aqui as correntinhas para não ficar torcida. E vai fechar lá na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Aí, vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, uma correntinha para iniciar. E a primeira carreira vai ser uma carreira aqui de base,
pra gente começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Então, vai ser uma carreira toda em ponto alto. Então, para cada corrente de base, um ponto alto. Então, ó, vai ser só um ponto alto para cada ponto de base, até o final da carreira. Aí, vai fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha, que a gente começou com ponto baixo uma correntinha, né? Então, você fecha na tua correntinha. Agora, a gente vai começar a trabalhar, então, esse ponto aqui, tá? Que é ponto alto em relevo pela frente e ponto alto em relevo por trás. Então, aqui, pra começar o primeiro, a gente vai vir aqui por baixo, ó, fechou lá? Vem aqui por baixo do ponto, puxa a laçada. Vai ficar aqui com 2 laçadinhas na agulha, vai laçar, vai tirar as 2 e vai fazendo uma correntinha. Vai laçar o fio, vai vir no próximo ponto, por baixo também, laça o fio, vai puxar a laçada e vai fazer aqui o ponto alto normalmente, ó. Então, fizemos aqui 2 pontos altos em relevo pela frente. Vai laçar o fio, agora a gente vai pegar por trás. Então, a gente vai vir aqui por trás, ó. Vai pegar lá o ponto. E vai trabalhar o ponto alto aqui por trás. Vamos fazer novamente outro ponto alto em relevo por trás. Então, você entra com a agulha lá, pega o ponto, e sai lá por trás e faz o ponto alto em relevo por trás. Agora, a gente trabalha 2 pontos altos em relevo pela frente. Então, a gente pega o ponto pela frente, laça o fio, puxa e faz o ponto alto em relevo. Agora, 2 por trás. Então, pega o ponto lá por trás e faz o ponto em relevo. Então, você vai seguir nessa sequência 2 pontos altos em relevo pela frente e 2 pontos altos em relevo por trás, até o final da carreira. Vai ficando com esse efeito aqui, ó. Agora, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui na correntinha do nosso primeiro ponto. Agora, a gente vai repetir novamente. Vai vir aqui, ó, no primeiro ponto, pela frente, e vamos fazer aqui, puxar a laçada e ficar com 2, uma correntinha. E pega o próximo ponto pela frente também. Então, agora, os 2 seguintes estão por trás, a gente vai fazer por trás. 2 pontos altos em relevo, pegando ele lá por trás. Quando eu for pegar por trás, cuidar para não pegar a cabecinha do ponto que fica aqui, tá? Agora, a gente faz 2 pela frente, que a gente tem 2 pela frente. Agora, os 2 seguintes estão por trás, então, a gente laça o fio, pega o ponto lá atrás. Faz 2 por trás. Então, agora, essa carreira, a gente vai respeitar a posição dos pontos. Aonde tem ponto em relevo pela frente, você vai fazer pela frente, e aonde tem por trás, você vai fazer por trás. Então, é o mesmo ponto, respeitando aqui a posição deles. Chegando ao final da carreira, temos 2 por trás, trabalhamos, então, os 2 por trás. E aqui, a gente fecha na correntinha, então, do nosso primeiro ponto com o ponto baixíssimo. Então, fica assim. Então, a próxima carreira, vocês vão repetir igualzinho a gente fez essa, tá? Respeitando a posição dos pontos. Eu fui trocando a cada 4 carreiras a posição, tá bom? Aí, vocês vê com quantas carreiras vocês querem deixar o desenho aqui do ponto antes de trocar a posição. Daí fica bem a gosto de vocês, tá? Eu troquei a cada 4 carreiras. Então, aqui eu fiz só 3. Então, vocês vão fazer mais uma exatamente igual a essa, que eu já expliquei agora, ok? Então, já vou explicar aqui como começa de novamente, ó. Se for pra fazer a próxima carreira, então, você vai fazer aqui um ponto baixo, ó, no primeiro ponto, uma correntinha. E mais um ponto pela frente. E vai fazer respeitando a posição dos pontos novamente, ok? Eu não vou fazer essa carreira até o final, tá?
Mas vocês vão seguir repetindo de novo a mesma coisa que já fez na carreira anterior, respeitando a posição dos pontos. Aonde é pela frente, você vai fazer pela frente, aonde é por trás, você vai fazer por trás, tá? Vou fazer apenas 3 carreiras, mas vocês façam aí um total de 4, se quiser que a peça fique igual a minha, ok? Então, daí, quando for mudar a posição dos pontos na 5ª carreira, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fechar com baixíssimo igual aqui. Aí, pra começar, vocês vão ter que vir por trás daí, ó, na 5ª carreira, ok? Daí, vocês vão vir, fechou com baixíssimo, vai vir aqui por trás do ponto, ó. Vai abraçar aqui o ponto e vai sair lá atrás, ó. Aí, puxa, vai ficar com 2 laçadinhas lá atrás, ó, na agulha. Vai laçar, vai tirar 2 e uma correntinha. Esse será nosso primeiro ponto alto em relevo por trás. E aqui, a gente faz novamente, ó, vai entrar por trás e vai fazer aqui um ponto alto em relevo por trás. Então, agora, a gente tá mudando a posição do ponto. Aonde era pela frente, a gente tá fazendo por trás. Agora, a gente faz aqui por frente, ó, temos 2 por trás. Então, agora, eu pego pela frente para trocar a posição. Faço 2 pontos altos em relevo aqui pela frente. Agora, os 2 seguintes estão pela frente, então, eu troco a posição. Vou lá por trás e faço aqui 2 pontos altos em relevo por trás. Os 2 seguintes estão por trás, eu trabalho pela frente. Então, a gente segue trocando a posição até o final da carreira. Agora, aqui, eu fecho minha carreira com ponto baixíssimo na correntinha. Finalizando a carreira. Então, como eu disse, gente, aqui a minha peça é menos pontos, mas vocês vão trabalhar aí exatamente a mesma repetição que eu tô fazendo aqui na minha, só que vocês terão mais pontos aí na peça de vocês para trabalhar. Então, agora, a gente repete novamente a posição do ponto. Então, aqui os 2 primeiros estão por trás, eu vou fazer novamente por trás. Então, fechei com baixíssimo, eu vou entrar lá por trás do meu primeiro ponto, saio lá atrás e faço aqui um ponto baixo, uma correntinha para iniciar a carreira. E faço outro relevo por trás também. Então, os 2 seguintes estão pela frente, a gente vai fazer pela frente, 2 pontos em relevo pela frente. Os 2 seguintes estão lá por trás, eu faço por trás. Então, a gente faz a primeira carreira de base aqui, trocando a posição. E depois, vai trabalhar 3 carreiras, respeitando a posição dos pontos, sem trocar a posição. Então, aonde tiver por trás, você vai trabalhar por trás, e aonde tiver pela frente, você vai trabalhar pela frente. Tá bom? Então, chegando aqui ao final da carreira, terminei com 2 pela frente, porque eu tinha 2 pela frente. E fecho minha carreira aqui na correntinha. Então, aqui a gente trabalhou 2 carreiras, né, trocando a posição dos pontos. Onde a gente trocou a posição dos pontos, 2 carreiras a partir da carreira aqui que a gente, de base que a gente trocou, né? Então, fizemos a carreira de troca de posição e mais uma. Agora, vocês vão trabalhar mais 2, ok? Desse mesmo jeito que eu fiz essa carreira aqui. Então, vocês vão fazer mais 2 carreiras, respeitando a posição dos pontos, ok? Então, para você ficar com 4 carreiras também aqui, iguais, tá bom? Então, tivemos 4 carreiras aqui, agora a gente tem 4 carreiras aqui. Aqui eu fiz com 3 só, mas vocês vão fazer 4, né, como eu tinha explicado. Então, vocês fazem agora 4 novamente igual, ok? Então, já temos 2, vocês fazem mais 2, respeitando a posição dos pontos. Aí, quando for fazer novamente a troca da posição dos pontos, eu já vou explicar aqui pra vocês, né, de novo, a troca da posição, só pra não ficar dúvida, daí pra gente já partir aqui pra parte do barradinho, tá bom? Então, quando vocês fizerem lá as 4 carreiras, quem quiser, gente, ó, tiver dificuldade em ver aonde foi a troca, faz a primeira carreira de troca e põe o marcador, tá? Pra você saber que essa carreira foi aonde você trocou a posição, né? Às vezes, pra quem tá iniciando aí, tem um pouco mais de dificuldade de entender os pontos, então, você pode estar marcando a primeira carreira que você fez de troca.
de posição dos pontos, ok? Então, quando você fizer lá o total de 4 carreiras, após a troca aqui dos pontos, vocês vão fazer o seguinte, para fazer pela frente novamente, né? Então, aqui a gente tá daí por trás, então, a gente tem que fazer pela frente novamente. Então, você vai vir aqui, ó, pegar o ponto pela frente, puxar a laçada, um ponto baixo e uma correntinha. Vai no próximo ponto que tá lá por trás e faz pela frente. Aí, os dois seguintes vão estar pela frente, você vai trabalhar por trás. E troca novamente aqui, ó, aonde vai estar por trás, você faz pela frente. Então, a cada 4 carreiras, vocês vão trocar a posição, ok? Não vou finalizar essa carreira, já vou partir para a parte do barradinho, mas eu vou mostrar aqui na peça para vocês. Então, aqui, ó, a cada 4 eu troco. Então, aqui tá pela frente, depois foi por trás, depois troquei pela frente, depois troquei por trás e depois troquei pela frente, ok? Então, deu 4, 8, 12, 16, um total de 20 carreiras, tá bom? Aí, vocês veem o comprimento que vocês querem. Querem mais comprida? Então, vocês vão trabalhar mais carreiras. Aqui fora a carreirinha de ponto baixo que eu tenho ali em cima até aqui, antes do barradinho, deu mais ou menos uns 16 centímetros, tá? Então, aí, vocês veem o tamanho que vocês querem antes de fazer o barradinho. Porque o barradinho aqui, eu fiz com... ficou aproximadamente com 5 centímetros e meio, tá? Aí, vocês lembram que tem também mais o barradinho aqui, que vai aumentar o tamanho da peça. Então, vou explicar pra vocês como que vamos fazer o barradinho. Que é esse aqui, ó, que fica vazadinho. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, volta lá, né? Vou voltar aqui. Então, vocês vão seguir aí de 4 em 4 carreiras, trocando a posição, ok? Então, aqui vamos supor que eu já terminei lá minha peça. Na verdade, eu tenho um passo aqui mais adiantadinho. Só vou emendar meu fio aqui. Bem cortando. Então, aqui eu só vou finalizar a carreira. Então, olha só que bonito que fica, gente. Então, pra fazer o barradinho, a gente vai trabalhar o ponto meio segredo, tá? Então, é assim, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo nesse mesmo ponto. Vamos dar uma esticada na laçada, ó. Dá mais ou menos aqui, a altura de um dedo indicador aqui, ó. Aí, você vai segurar, tá? Vai segurar aqui esse fio que vem do novelo, ó. Pra não diminuir o tamanho da laçada, vai laçar e vai passar por dentro dessa laçadinha que você fez. Aí, você vai voltar aqui dentro, ó, dentro dessa argolinha que formou, vai passar com a agulha, vai puxar e vai fazer aqui um ponto baixo, aí pode soltar o fiozinho. Então, a gente faz uma argolinha, ó. Aí, vai pular 2 pontos de base, no terceiro a gente faz um ponto baixo. Aí, a gente vai esticar a laçada novamente, ó. Pra laçada não diminuir, você segura aqui o fio que vem do novelo e passa, laça o fio e passa por dentro da argolinha. Aí, você volta aqui, ó, dentro dessa argola que formou e vai fazer um ponto baixo aqui, fechando aqui a argolinha, ó. Pula 2 pontos, um ponto baixo no próximo. Estica a laçada, segura o fio que vem do novelo, laça, passa por dentro, volta na argola que formou, fazendo um ponto baixo. Pula 2 pontos. Então, você segue fazendo aqui esse ponto, que fica bem bonitinho. Então, chegando aqui no final, ó, sobra 2 pontos. Estica a laçada e faz o último. Aqui, você vai fechar no primeiro ponto baixo com um baixíssimo.
Aí, vai vir aqui, ó, dá uma esticadinha na laçada, vai vir aqui, ó, dentro da primeira argola. Deixando um fiozinho pra baixo, vai pegar 2 alcinhas lá em cima. Faz o ponto baixo, para iniciar a próxima carreira. Então, todas as carreiras vão ser iniciadas assim, tá? Vocês vão vir, fechar a carreira lá no teu primeiro ponto baixo, que no caso vai ser esse aqui, né, que eu vou fazer agora, ó. E vai esticar a laçada novamente, vai começar o ponto novamente. Aí, vai prender aqui, ó, dentro da argola que formou. Deixa uma alcinha pra baixo, pega 2 alcinhas em cima. Estica a laçada e faz o ponto. E prende dentro da próxima argolinha. Estica a laçada, fecha com ponto baixo e prende dentro da próxima argolinha. Então, vai ficando assim, ó. Então, a gente contorna toda a nossa peça fazendo dessa maneira. Então, aqui a gente tá chegando na última argola, ó, antes da primeira que a gente começou. Quem quiser pode pôr um marcador também aqui no primeiro ponto, pra você não se perder aí nos finais de carreira, tá? Às vezes você acaba passando direto. E tem que fechar a carreira aqui, tá bom? Então, aqui fiz o último e aqui tá minha primeira argola, então tem que fazer mais uma. Faço mais uma, prendo com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Dá uma esticadinha na laçada, ó, pra eu vir aqui pro meio da argola novamente. E começar tudo de novo, ok? Então, sempre que chegar no final da carreira, tem que fechar a carreira com baixíssimo e ir pra dentro da próxima argolinha. Então, vocês vão fazer um total aí de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, ok? Ou até a medida que vocês desejarem. Aí, a gente vai trabalhar o picôzinho. Então, vou voltar aqui para mostrar o picôzinho para vocês. Então, aqui, vamos supor que eu já fiz as 5 carreiras aqui de ponto meio segredo. Aí, eu vou fazer uma correntinha aqui, onde fechar a carreira mesmo, na última carreira, e um ponto baixo aqui no mesmo ponto. Aí, faz 3 correntinhas, volta no ponto baixo, faz um ponto baixo e vai prender dentro da argolinha. Vai fazer 3 correntinhas, vai vir aqui no ponto baixo, fazer um ponto baixo no ponto baixo e vai prender daí, ó, prendeu na argola, daí você prende no ponto baixo. Faz o picô novamente. E vem aqui no ponto baixo, fecha com o ponto baixo picô. Agora, você prendeu no ponto baixo, então, você prende na argola. Então, você vai seguir assim até o final, tá? Se quiser que fique mais ajustadinho aqui, ó, igual a minha, deu uma fechadinha um pouquinho aqui na parte dos picôs, pra ficar mais acinturadinho, você faz esses picôzinhos bem apertadinhos, tá bom? Pode até mudar o número da agulha, se preferir também, se quiser que dá uma cinturadinha, ok? Então, você contorna toda a sua peça fazendo picô, prendendo na argola e prendendo no ponto baixo. Chegando ao final da carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo e vai arrematar o fio, ok? Então, vou cortar e vou explicar a alça pra vocês. Então, vai ficar assim daí, ó, nossa parte de baixo. Agora, pra fazer a alcinha, então, vocês vão ter lá 120 pontos, vocês vão dividir esses 120 por 4 também, tá bom? Então, a quantidade de pontos que vocês iniciaram, né? Vocês vão dividir por 4 pra gente tá fazendo a alça. Então, aqui no meu caso, que eu iniciei com 120 pontos, então, ficou com 30 pontos pra cada parte, né? 120 dividido por 4 dá 30. Então, aqui no meu caso, ficou com 30 pontos pra cada parte. Então, aqui na minha peça, como é menos pontos, então, vai dar menos. Então, vai dar... Eu iniciei com 36... Então, vai dar 9, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, vai fazer a laçadinha inicial. Quem quiser pode marcar, contar e marcar, tá bom? Então, aqui eu vou contar 9 pontos. Então, marco no 9º ponto, vocês marcam no ponto 30, tá? Se começaram com a mesma quantidade de pontos que eu.
Então, marco aqui. Conto mais 9 pontos. Que no meu caso, né, da minha amostra, vocês contam novamente aí 30 pontos. E terminam com 9, né? Comecei aqui com 9. Então, aqui eu vou começar meu primeiro ponto. Opa! Então, aqui ficaram as alcinhas, né, que a gente trabalhou o início da carreira. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui no meu caso, eu vou trabalhar um total de 8 pontos, tá bom? Vocês vão trabalhar aí, se vocês dividiram aí por 4 e deu 30, vocês vão trabalhar 29 pontos baixos só, tá bom? Não vai trabalhar os 30. Aqui, como o meu deu 9, então, eu vou trabalhar apenas 8. Então, a gente diminui um pontinho aí, tá bom? Que dê pra gente trabalhar a alça. Então, aqui eu faço 8 pontos, né? Onde tá o marcador, então, eu não vou trabalhar por enquanto. Então, vocês vão trabalhar lá 29 pontos baixos, aí vão subir as correntinhas para trabalhar a alcinha, ok? Pra gente fazer essa alça aqui. Então, aqui na minha alça, eu fiz com 40 centímetros aproximadamente de correntinha, tá? Que deu 60 correntes, ok? Fiz 60 correntes, que deu aproximadamente 40 centímetros. Então, a gente trabalha separado as alças, né? Pra depois a gente amarrar. A gente faz uma, depois faz a outra. Então, aqui eu vou trabalhar apenas umas 10 correntes. Vocês façam aí um total de 60 correntinhas ou uns 40 centímetros de correntinha, ok? Então, vai laçar o fio, daí vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo meio ponto alto. Já vem pegando aqui, ó, no lado avesso da correntinha, onde tem essa alcinha, para que já fique com o acabamento aqui, ó, do lado de fora. Então, a gente trabalha meio ponto. Quem quiser, pode trabalhar ponto baixo também. Eu quis fazer com meio ponto para ficar um pouquinho mais grossinho. Então, a gente faz um meio ponto para cada ponto, ó. Pegando lá de dentro da corrente, já fica com as duas alcinhas aqui iguais dos dois lados. Então, a gente segue fazendo um meio ponto para cada ponto de base. Até a última correntinha. Chegou na última correntinha, aí a gente vai fazer aqui o último ponto. Que esse último ponto faz parte dos 30 pontos no caso, ok? Então, a gente faz o ponto baixo. No próximo, onde tá o marcador. E a gente começa a contar de novo 29 pontos. Tá bom? Então, a gente não conta esse ponto que a gente fez no marcador, que esse ponto faz parte dos 30 pontos que a gente iniciou, né? Aqui eu tô com menos pontos, mas vocês têm 30 pontos? Isso, 30 pontos. Então, esse próximo ponto baixo faz parte desses 30 pontos. Então, a gente começa a contar de novo, ó. Esquece ele e começa a contar de novo. 1, 2, ok? Então, a gente segue assim com o ponto baixo até o penúltimo ponto antes do marcador novamente, ok? Então, agora a gente sobe de novo as correntinhas. Então, aqui eu tô fazendo só com 10, vocês façam 60 correntes. Ou a quantidade que vocês já fizeram aí na primeira, né? Então, agora a gente volta com meio ponto. Um meio ponto para cada corrente. Até a última correntinha. E aí, a gente faz o nosso último ponto baixo dos 30, aqui onde tá o marcador. Então, vai ficando assim a nossa alcinha, ó. Agora, trabalha novamente os 29 pontos baixos.
Então, vocês vão seguir assim por toda a volta, tá? Deixa eu mostrar na peça pra vocês. Aqui, original. Então, aqui, né, a gente começa lá com 29 pontos baixos, sobe lá 60 correntes, volta com meio ponto e faz um ponto baixo no ponto que tá o marcador. Aí, depois do ponto que fez, onde tá o marcador, você começa a contar, fazer 29 pontos baixos novamente. Sobe lá as correntinhas, volta com meio ponto, um ponto baixo onde tá o marcador. E começa a contar os pontos novamente, 29 pontos baixos, tá? Assim, você vai fazendo até você ter 4 alças. Então, aqui depois é só você amarrar aí na altura que você deseja, né? Se ajusta melhor aí seu corpo, faz um lacinho. Quem quiser pode só fazer 2 nozinhos, tá bom? E assim vai ficar daí prontinha a tua peça, ó. Então, olha só que lindo esse ponto, né, gente? Então, espero muito aí que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? É uma peça aí fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham conseguido aí entender. Se tiverem alguma dúvida ainda, pode estar deixando aqui nos comentários, para eu tirar a dúvida de vocês, tá bom? Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode ir lá no meu Instagram também, que é @didimelo.oliveira. E até a nossa próxima aula, então, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau!